10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu gostaria de ler um texto que se encontra lá em Abacuque. Abacuque capítulo 1. A palavra do Senhor vai dizer assim: a sentença revelada ao profeta Abacuque. E ele diz, o profeta ele declara dizendo o seguinte: até quando, Senhor? Eu clamarei e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e tu também não me salvarás. Então por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição, a violência estão diante de mim, há contendas, litígio, e por causa da lei se afrouxar, a justiça ela nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça ela é torcida. Agora no versículo 3, capítulo 3, no versículo 2 diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, fazes conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém, queridos? Glória a Deus. Esse texto, esse capítulo 3, ele é uma oração do profeta Abacuque a Deus. O texto, esse livro, ele inicia-se o Senhor mostrando a Abacuque a destruição do reino de Judá. E é interessante que tudo isso está diante dos olhos do profeta, e ele começa a clamar, ele começa a pedir ao Senhor que, se possível, cesse toda aquela situação, até porque ele está vendo um período de calamidade, um período onde os grandes, eles passam a subjugar, né, as pessoas e colocarem elas como servos. E ele começa a ver a injustiça, ele fala da lei, a lei que não se manifesta, a lei que se afrouxa, né? E a injustiça, por causa da lei não ser rígida, não ser dura, a justiça, então, ela é distorcida, e ele diz, tudo isso está diante dos meus olhos, tudo isso o Senhor me mostra, e mesmo eu te clamando, tu não me escutas. Sabe, amados, nós vivemos num período, em um tempo, onde a humanidade, ela tem clamado, ela tem orado, ela tem suplicado. Nós estamos diante de tantas dificuldades, circunstâncias contrárias. Estamos em um período vivendo um tempo de confinamento dentro das nossas casas, né? Eu creio que para muitas pessoas, muitos pais de família, muita família, já tem encontrado certa dificuldade pela questão financeira, a questão da renda. E o tempo não é diferente. Talvez os anos, eles se passaram, mas o que esse profeta, ele enxerga no seu tempo, tudo isso hoje está diante dos nossos olhos. Nós clamamos, temos orado, e é interessante que a cada dia que passa, as informações, as notícias, elas são mais negativas ainda. Parece que
Parece que Deus se esqueceu de nós, não é verdade? Parece que em meio a tudo isso, nós temos a certeza de que vai passar, isso é um período, mas esse tempo que se chama hoje, o agora, que nós estamos passando, nós estamos vivendo, aparentemente parece que é um período longo, né? Parece que é uma eternidade que está diante de nós. E é interessante porque no capítulo 3, quando eu li, Abacuque ele também declarou: aviva, Senhor, a tua obra diante, no decorrer dos anos, e faça-se ser conhecido, mesmo no tempo de ira. Eu penso comigo que talvez, amados, a nossa oração hoje deveria ser a mesma de Abacuque. Independente do caos que nós estamos vivendo, independente da pandemia, né, dessa doença, desse surto do coronavírus que nós estamos vivendo, independente do que A ou B fala, do que o governo, em meio a uma crise financeira, em meio como a oração de Abacuque: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Abacuque ele está fazendo uma menção de tudo aquilo que ele tem por informação e ele tem por história, de todos os acontecimentos passados, e ele está trazendo para o presente da vida dele. Aviva, Senhor, essa obra, né? Mesmo no tempo de angústia, mesmo no tempo de perdição, mesmo no tempo onde nós parece que não encontramos solução, Senhor, aviva a tua obra. E melhor ainda, ele diz: faça ser conhecida, mesmo no dia da tua ira. Eu creio, amados, que tudo que nós estamos passando, tudo aquilo que nós estamos vivendo, está debaixo de uma permissão do Senhor, né? E talvez nós tenhamos que mudar a nossa oração, e ao invés de pedirmos para que aconteça tais coisas, né, muitas vezes até por interesses próprios, nós deveríamos clamar por essas vidas que estão perdidas, pessoas que muito antes mesmo de acontecer tudo isso, já estavam desanimadas, pessoas depressivas, pessoas passando por problemas diversos, né? E que hoje, em meio a toda essa circunstância, elas se encontram ainda mais desesperadas. Esses dias mesmo, alguém fez um contato comigo pelo celular, dizendo estar depressivo, estou depressivo, preciso de ajuda. E a pessoa chegou a dizer: qualquer ajuda necessária, eu preciso de ajuda. Esse é o tempo onde a igreja do Senhor, ela tem que se manifestar. Esse é o tempo onde nós temos que clamar, né? Em meio ao deserto, em meio a toda essa escuridão, em meio a todo esse temor, esse pânico que a sociedade ela está vivendo. A nossa oração, ela tem que ser como a oração de Abacuque: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos, né? Aviva a tua obra no decorrer dos anos. E é interessante porque muitas vezes o silêncio de Deus é um indicativo de que nossas motivações estão erradas. Então nós precisamos analisar como nós estamos caminhando, o que nós estamos fazendo, qual é a lição que nós estamos tirando em meio a tudo isso. E se tudo isso, amados, passar, o que nós iremos fazer depois de tudo isso? É tempo de nós voltarmos, sabe, os nossos joelhos ao Senhor. É tempo de nós estarmos voltados à oração. Talvez esse silêncio de Deus seja um indicativo de que nós precisamos olhar para nós mesmos. Precisamos olhar para nós mesmos, precisamos olhar para dentro de nós, precisamos olhar para dentro da nossa família, dentro da nossa casa, né? A quanto medo, as pessoas estão amedrontadas com tudo que está acontecendo, né?
e é um tempo de clamor. Abacuque mesmo, no seu livro, no capítulo 3, lá no versículo 17, ele também vai dizer, encerrando esse texto, na sua oração, e ele diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Olha a palavra dele: todavia eu me alegro no Senhor, exulto o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? Sabe, amados, ainda que a figueira não floresça, ainda que as informações não sejam boas, ainda que tudo aquilo que eu estou esperando no momento não esteja acontecendo, nada daquilo que esteja acontecendo agora, hoje, nada daquilo que você esteja passando na tua vida, o Senhor, Ele pode fazer infinitamente mais na sua casa, na sua vida, no seu trabalho. Creia nisso, querido. Talvez esse tempo que nós estamos de quarentena, o Senhor esteja nos permitindo a nos conhecer mais e conhecer Ele ainda mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E não há nada melhor do que conhecer ao Senhor na nossa intimidade, dentro da nossa casa, no nosso quarto, trancar a porta, como o próprio Senhor Jesus disse, e ter ali um tempo de intimidade com o Senhor Jesus. Quando eu olho para esse livro, né, do profeta Abacuque, eu não vejo nenhuma solução a não ser orar, porque até mesmo no capítulo 2, ele, em meio às suas indagações, em meio às suas dúvidas, incertezas, e até mesmo ele estava dentro dele havia uma revolta em ver toda aquela injustiça. O Senhor pede para que ele se coloque como torre de vigia, vá orar. Este é o momento da igreja estar em oração. Está aqui no capítulo 2, pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Ele não estava queixando no Facebook, ele não estava queixando para um amigo, para o irmão, para um parente, para o vizinho, para um colega. Ele estava falando com o Senhor, e ele estava dizendo: me colocarei numa torre de vigia, e ficarei até aqui, até que o Senhor me dê a resposta de tudo que está diante dos meus olhos. Este é o momento de nós estarmos em oração. Estava vendo ainda há pouco, né? Eu vi somente as notificações, mas tem alguns pedidos de oração também na intercessão do grupo da igreja. Sabe, amados, eu quero dizer, como pastor da comunidade cristã de Itanhaém, CCIP, a todos os membros, eu quero dizer para vocês, queridos, não perca a fé, não perca a esperança, amém? Em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, entenda uma coisa: Deus, Ele tem um propósito em meio a tudo isso. Pode ter certeza, após passar tudo isso, nós reabriremos essas portas. E eu tenho certeza que muitas pessoas entrarão por essas portas arrependidas, querendo voltar para o Senhor. Os nossos cultos de domingo, temos feito aqui na igreja, temos feito essa transmissão ao vivo. Pessoas têm pedido para voltar para o Senhor. Algumas dessas têm aceitado ao Senhor, mesmo que fisicamente nós não estamos envolvidos, não estamos nessa comunhão, mas não importa.
O importante é a atitude que cada uma tem no seu coração. Eu tenho certeza que em breve, quando tudo isso passar, quando nós reabrirmos essas portas, muitas almas serão salvas, porque já é chegado o tempo onde os campos, Jesus ele disse, estão brancos, né? E faltam os ceifeiros, e eu tenho certeza que é neste momento, é nesta hora, que o Senhor, o nosso Deus, tem levantado muitas vidas, através dessa ferramenta, que você está me vendo hoje, nesta noite. Quantos cultos online estão acontecendo nesse exato momento, aqui mesmo na cidade? Quantos cultos, quantas pessoas estão conectadas, ouvindo uma palavra, né? O Evangelho, ele não tem fronteiras, ele não tem barreiras. Quantas casas, quantos lares, quantas cidades hoje estão sendo alcançadas, quantas famílias estão sendo alcançadas por esse veículo, né, que transmite aqui os nossos cultos, e com isso a palavra do Senhor, ela está sendo pregada nos 4 cantos da terra. Há um propósito ao Senhor. Amém? Não é tempo, amados, de distrações, não é tempo de nós estarmos, muitas vezes até brigando um com os outros, muito pelo contrário. Nós temos um tema que fica aqui como um lema, né, na nossa igreja, fica o ano inteiro: junto nós somos mais fortes. Este é o momento da igreja brasileira, das famílias brasileiras estarem orando em nome de Jesus. Então é isso que eu quero te convidar, essa palavra que eu quero te deixar. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira ela minta, todavia eu me alegro no Senhor e exulto o Deus da minha salvação. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto o Deus da minha salvação. Amém? O nosso Deus, ele não perdeu o controle de nada, né? O que a igreja hoje ela tem que declarar é: Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. O Senhor, ele não perdeu o controle de nada. Amém, queridos? Então, por favor, curve a sua cabeça aí na sua casa. Eu quero orar com você. Vamos orar juntos. Senhor Deus, Pai querido, Deus, nós queremos te agradecer hoje nesta noite, Senhor, por este tempo que nós estamos aqui através dessa transmissão, deste culto online, onde esta palavra, ela tem alcançado muitas casas, muitas famílias. E eu quero te agradecer pela tua igreja, eu quero te agradecer pelos meus irmãos, aqueles, Senhor Deus, que estão talvez atemorizados, em pânico, outros depressivos, não somente aqui, Senhor, mas em todos os cantos, todos os lugares. Os noticiários, eles são negativos, as informações muitas vezes não são aquelas que nós gostaríamos de estar ouvindo, Senhor. E isso muitas vezes nos frustra, nos decepciona, nos coloca para baixo. Mas hoje, nesta noite, no nome de Jesus, eu me uno com os meus irmãos, com essas pessoas que me ouvem, que estão me escutando agora. Que cada lar, cada casa seja impactada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E eu dou ordem a toda e qualquer doença, enfermidade, ansiedade, depressão, doença da alma, do físico, bate em retirada em nome de Jesus. Caia por terra toda ação maligna sobre os nossos lares, sobre a nossa igreja, sobre essas vidas que já se encontram desesperançosas, pessoas desanimadas, frustradas, muitas dessas consigo mesmo. Então, Senhor, em nome de Jesus, todo levante de Satanás seja quebrado no teu nome, e eu declaro, eu profetizo sobre a tua casa, querido, eu profetizo vida,
eu profetizo um mover de Deus, uma ação de Deus sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre os teus filhos. Toda palavra negativa seja anulada no teu casamento, toda palavra de ordem humana para trazer baixa estima para você seja quebrado no nome de Jesus. Toda informação que te trouxe ansiedade, medo, pânico, seja quebrada em nome de Jesus. Cristo levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Querido, não se esqueça disso. O Senhor é a nossa cura, Ele é o nosso remédio, é o bálsamo de Gileade. O Jesus Cristo, Ele é a nossa vacina contra toda e qualquer enfermidade, em nome de Jesus. Eu profetizo isso sobre você, sobre o seu lar, sobre a sua casa. Senhor, atrás de mim, aqui estão as bandeiras do nosso Brasil, do nosso país, a bandeira de Peruíbe, a bandeira da nossa igreja, ó Pai, que representa aqui a nossa cidade, representa a nossa nação, representa a nossa igreja como um corpo físico, um corpo ativo no Senhor. E eu quero colocar, Senhor Deus, primeiramente a nossa nação. Eu quero colocar, Senhor Deus, ó Pai, o nosso governo, o nosso país. Sabemos que os dias são maus, sabemos que nós estamos a um conflito de interesses, de guerra, de poderes, mas Senhor Deus, Pai, eu creio que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós nunca antes na história da nossa nação tivemos um homem que fosse, que tivesse a palavra e pudesse declarar ali a tua soberania sobre aquele lugar. E hoje nós temos o privilégio de ter alguém que nos representa, independente de ideologia, de partido, não é isso, Senhor, mas alguém que naquele congresso, naquele palácio, lá na Alvorada, tem declarado que o Senhor é quem rege esta nação. Então é por este homem que nós estamos clamando, nosso presidente. Dê a ele capacidade, sabedoria, alternativas, abre a mente, Senhor, que as pessoas que estão à sua volta, que são os ministros, Senhor, que estão ali trabalhando para o bem do povo, da nação, Senhor Jesus, Pai, dê graça ao nosso presidente, toda a malignidade que se instalou, que tem se instalado, meu Deus, quebra toda a corrupção, todo jogo de interesse, seja quebrado no nome de Jesus. Nós declaramos isso. Eu abençoo o meu país, eu abençoo o governo, eu abençoo a nossa nação, eu abençoo o nosso povo, o povo brasileiro, um povo abençoado, um povo aguerrido. Senhor, eu abençoo cada lar, cada casa, em nome de Jesus. Clamo também pela nossa cidade, clamo por Peruíbe, clamo pelo nosso prefeito, os vereadores, Luiz Maurício e todos os vereadores daquela Câmara. Oro ali, Senhor Deus, pelo Poder Judiciário, pelo Executivo, a Prefeitura, o Legislativo, a Câmara. Colocamos poderes, Senhor Deus, da nossa cidade nas tuas mãos. Também, Senhor, eu entendo que a tua palavra mesmo diz que é onde o Senhor nos plantou e onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ali nós tomamos por herança. Então essa terra é uma terra abençoada. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo surto, toda pandemia não irá se manifestar
manifestar, não irá proliferar na nossa cidade, em nome de Jesus. Clamo também pela nossa igreja, cada membro, cada família, cada irmão nosso, jovem, seja pessoa de mais idade, meia idade, entre em cada casa, em cada lar. Se há pessoas enfermas, passando dificuldades, problemas, Senhor, entra nessas casas, entra nessas famílias. Senhor Deus, reverta todo quadro depressivo, toda ansiedade, nós lançamos fora em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, que meio a essa crise financeira que nós estamos vivendo, o Senhor nos dará o sustento necessário, os recursos necessários. O Senhor até hoje nunca deixou faltar. Eu não só falo somente na igreja, mas no lar e na casa dos meus irmãos, na despensa dos meus irmãos. Então eu abençoo cada família, aquele, Senhor Deus, que tem enviado as suas ofertas, que tem colaborado com os seus dízimos, e é por isso que nós temos conseguido manter, Senhor Deus, esse prédio, essa estrutura, para que nós venhamos nos reunir, mas para que almas possam entrar por aquelas portas, Senhor. Então eu abençoo o teu povo, eu abençoo a tua igreja, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Senhor Deus, amoleça os corações nesse tempo que nós estamos vivendo, que seja um tempo de arrependimento. Outrora tiveram, mas fizeram descaso, fizeram pouco caso da oportunidade que tinham, e hoje, Senhor Deus, eu tenho certeza, Pai, que isso vai gerar em nós uma necessidade de estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Então, meu Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por esta mulher, por este homem, essa criança, esse jovem que hoje me assiste através dessa transmissão. Abençoa cada lar, cada casa, cada família, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Ainda que a figueira não floresça e não haja vide, nos campos, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Amém, queridos? Que nesta noite você possa receber essa palavra no seu coração, que através dessa ferramenta nós tivemos esses momentos, juntos, conectados, como igreja, adorando ao Senhor. Então eu quero abençoar a tua casa, abençoar o teu lar, a tua família. Nós iniciamos um novo mês, esse mês de abril. Esse é o mês para nós que é um divisor de águas, porque é o mês, março já passou. Então tudo que nós tínhamos para março já ficou para trás. Todos os nossos compromissos, graças a Deus, rigorosamente estão em dia. Mas daqui para frente começa uma nova etapa. Esse mês de abril, nós estamos diante de grandes desafios. E eu falo isso, estou falando isso para a minha igreja, Estou falando para os meus irmãos, para as minhas ovelhas que me seguem, que me ouvem. Nós estamos diante de grandes compromissos. Sabemos que uma grande maioria, uma boa parte da nossa igreja são profissionais liberais, pessoas que têm as suas empresas, E nós sabemos que muitos desses irmãos estão sendo impedidos de trabalhar. Outros, a receita, ela cai, Nós sabemos muito bem disso. Então eu quero fazer um desafio com você, você que é minha ovelha, eu quero fazer um desafio com você, Talvez até hoje você nunca tenha dado a devida importância para o ofertar, para o semear na casa do Senhor. Talvez você nunca tenha dado a importância no ato de dizimar. E eu creio que é nesse momento, sabe, amados, no momento ímpar, um momento tão diferente de tudo aquilo que nós já vivemos, Nós estamos desde o último culto de Santa Ceia,
com as nossas receitas com pouca entrada de receita. Então eu clamo, né, ao Senhor, Deus, que toque no seu coração, e para que você possa ofertar, trazer o seu dízimo, amém? Você pode estar fazendo isso na sua casa mesmo, fazendo uma caixinha, um gasofilácio dentro da sua casa, e que cada culto, cada live que nós entramos, nós oramos, né? Você pode estar ofertando como se você estivesse aqui na igreja, e no tempo certo, na hora certa, que Deus tocar no teu coração, você entregar as suas ofertas aqui no altar do Senhor, tá ok? Então Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você também, pelas finanças da sua casa. Senhor Jesus, eu quero colocar cada casa, eu quero colocar cada família, quero colocar a vida dos meus irmãos, aqueles que foram impedidos de trabalhar, aqueles que a receita caíram, outros que estão passando por necessidade, por dificuldade. Entra, Senhor Deus, nesses lares. Entra, Pai, no meio dessas famílias, nessas casas, Senhor. Tu és um Deus que supre, a tua palavra mesmo diz. A tua palavra fala isso: fazei prova de mim. E só pode fazer prova do Senhor aquele que é fiel ao Senhor. Então, meu Deus, eu quero te agradecer por esta igreja, que ao longo desses 12 anos, sempre nos deu a oportunidade de mantermos em dia os nossos compromissos, de crescermos, de ganharmos almas, de trabalharmos no reino, ganhando almas para o Senhor. Então eu quero abençoar cada lar, cada casa, cada família, a oferta, o dízimo dos teus filhos. Santificamos, abençoamos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, querido? Então Deus abençoe a sua vida. Não deixe de semear, não deixe de lançar a sua semente. Entenda uma coisa, né? O maior beneficiário nessa ação de trazer a semente é você mesmo. Amém? Então Deus abençoe a sua vida. Até domingo, às 19 horas, nós estaremos aqui adorando ao Senhor, clamando ao Senhor, no nosso culto de domingo. Amém? Então eu espero você até domingo, e que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Que a graça, a alegria, a unção e as bênçãos do Senhor estejam não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Então Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe, querido.